Olá, caros colegas, sejam bem-vindos a mais um Prepara V1 e hoje nós vamos estar conversando sobre fundamentos de biologia. Como vocês sabem, fundamentos de biologia é uma disciplina muito importante porque ela é a base para todos os cursos de saúde. O que é que nós vamos estar vendo aqui juntos? A gente vai falar um pouquinho sobre a origem da vida, teorias da biogênese versus teorias da abiogênese, o que compõe os seres vivos, tanto os compostos inorgânicos quanto os compostos orgânicos, membranas biológicas e os tipos de células principais e, obviamente, também como é que a célula faz o trabalho de transportar moléculas e matéria de dentro para fora. É interessante que a gente comece com alguns questionamentos. Por exemplo, o que seria a vida? Qual o conceito de vida, né? Depois, como é que a vida surgiu? Se realmente nós somos frutos do acaso ou se nós somos projetados para estarmos aqui? Em que a nossa matéria é a mesma matéria do planeta, ou seja, de que nós somos constituídos, qual seria a definição de células, quais são os tipos de células que nós temos, bem como a célula consegue realizar trabalho. Então, essas são algumas perguntas que eu quero que vocês tenham em mente para que a gente, durante essa apresentação, vá respondendo-as. Então, vamos começar pela primeira, o que é vida. Bem, vida pode ter vários conceitos, mas o que é importante saber sobre vida? Vida seria um conjunto de reações químicas que são aceleradas, catalisadas na grande maioria por enzimas, permitindo dessa forma que haja transformações de energia que são indispensáveis para que os seres vivos possam produzir moléculas, manter essas moléculas funcionando e reagindo entre si através do metabolismo. E tudo isso compartimentalizado dentro de pelo menos uma membrana biológica. Então isso seria um conceito de vida. Só que a vida em si ela apresenta características. Exemplo, composição química definida. Todo ser vivo tem uma composição química que difere da matéria inanimada, da matéria bruta. Essa composição química, ela pode ser alterada, isso é chamado de metabolismo. Então, todos os seres vivos apresentam metabolismo, que, como vocês já sabem, é dividido em catabolismo e anabolismo. Da mesma forma, há uma necessidade de que a vida seja programável, de que ela possa se perpetuar. Como é que ela é programada? A partir do material genético. Nós, seres vivos, todos temos que ter material genético, do mais simples, que é o vírus, até o mais complexo, que seriam os mamíferos superiores. Se nós temos material genético, esse material genético ele está sendo passível de sofrer mutações. Então, a mutabilidade, as mutações também são uma característica inerente a todos os seres vivos. Se nós temos mutações e o meio ambiente é dinâmico, obviamente que se entende que vai estabelecer o processo evolutivo, que a gente vai ter aquelas mutações mais favoráveis sobrevivendo dentro de uma espécie e passando para os descendentes. Nós sabemos também que os seres vivos têm como interagir com o meio, perceber esse meio e adotar a melhor estratégia, quer seja fisiológica, quer seja bioquímica. Isso nós vamos chamar de adaptabilidade ou adaptação. Todo ser vivo tem que ter também uma capacidade de se adaptar a alterações do meio. Mas para que um ser vivo possa se adaptar a alterações do meio, ele tem que interagir com esse meio, ele tem que perceber e ter respostas programadas geneticamente para as variações do meio. Isso é chamado de irritabilidade ou excitabilidade, que também é uma característica comum aos seres vivos. Nós somos constituídos por várias enzimas que realizam vários processos. Óbvio que cada enzima tem um pH ideal, uma temperatura ideal, uma quantidade de substrato ideal. Então, é necessário que os seres vivos mantenham as condições ideais de funcionamento. Isso também é uma característica dos seres vivos, que é denominada homeostasia ou homeostase. Todo ser vivo tem uma capacidade de realizar algum processo homeostático, ou seja, manter-se nas condições ideais. Ciclo vital. Nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Há dois grupos de genes muito importantes em todos os seres vivos. Um que faz com que o ser vivo permaneça vivo, e o segundo grupo são aqueles grupos que indicam o processo reprodutivo, para que haja perpetuação do material genético. Então, a reprodução também é uma característica inerente comum a todos os seres vivos. E, por último, nós somos feitos em camadas, em níveis de complexidade, que nós chamamos de níveis de organização. Esses níveis de organização começam a nível atômico, depois molecular, estruturas supramoleculares, organelas, células, tecidos, órgãos e sistemas, que quando se juntam formam o nosso organismo, né? Então nós acabamos de ver as características que um ser vivo deve apresentar. Nessa figura que vocês estão visualizando agora na apresentação, a gente vai ter um modelo de uma célula, onde a gente consegue perceber
que a partir da membrana ela tem capacidade de se adaptar a mais entrada de alguns tipos de compostos ou a menor quantidade de entrada, que ela vai ter seus cromossomos, seu material genético, que ela tem o processo de divisão celular em si, ou seja, ela se multiplica, que ela apresenta níveis de organização, que ela tem a captação e a produção de energia. Então, todo ser vivo, como está mostrado nessa figura, tem essas características que já foram mencionadas. Isso faz com que a vida tenha um grau de complexidade muito grande, quer seja desde indivíduos unicelulares até indivíduos pluri- ou multicelulares, como os seres humanos. No entanto, existia um questionamento, né? Há milhares de anos que existe esse questionamento. Como surgiu a vida no nosso planeta? Nós somos projetados ou somos frutos do acaso, né? E essa primeira pergunta de como surgiu a vida, ela começou a ser respondida séculos atrás. Existiam duas grandes correntes de pensamento, uma oposta à outra. A primeira era chamada de abiogênese ou geração espontânea. O que é que diz essa teoria? Que a vida surge sem que haja necessidade de uma forma de vida pré-existente. É uma teoria simples, porque não precisaria de uma forma de vida pré-existente, que no início da formação do nosso planeta não tinha essa forma de vida pré-existente. Por isso, durante muitos séculos, essa teoria recebeu reforço, recebeu embasamentos. Lembre-se que a gente não pode pensar em ciência hoje como a gente pensava 2, 3 séculos atrás, com o nível de informação que tínhamos naquela época. Temos a outra teoria que se opunha a ela, que é a teoria que é aceita atualmente, chamada de teoria da biogênese, onde se propõe que a vida vem de uma forma de vida já pré-existente. Essa teoria da biogênese levanta outro questionamento. Se a vida vem de uma forma de vida pré-existente, como teria surgido essa primeira forma, né? Então, por isso que a teoria da abiogênese ou geração espontânea tinha tantas pessoas que lutavam para defendê-la. Houve, então, um questionamento durante vários séculos. Então, inicialmente, como vocês podem ver no slide, inicialmente nós tínhamos, aceita como verdadeira, a teoria da geração espontânea ou abiogênese. Aí a gente tem Red, no século XVII, que tenta derrubar essa teoria. Ele mostra que se eu separar vetores como moscas de matéria orgânica, ou separar por uma tampa, ou separar por um pedaço de gaze, eu já impediria que esse pedaço de carne que está ilustrado na figura criasse novas formas de vida. Isso, para o nosso pensamento, é uma coisa super lógica. Mas lembra, a gente está falando de século XVII. Então, Red luta, tenta propor, tenta defender a teoria da biogênese. Só que a gente vai ter outros pesquisadores que lutavam pela geração espontânea. Dentre eles, Leeuwenhoek. Leeuwenhoek ficou famoso por ter descoberto, por ter criado um dos primeiros microscópios super simples, e com isso ele descobriu o mundo dos micro-organismos. E ele via tantas formas de vida que ele pensava, não, isso já tem que ter existido. Para existir tantas formas diferentes, deve ter surgido do nada. Então, Leeuwenhoek defendia a biogênese ou geração espontânea. Nós temos no século XVIII, Louis Jabloch, que consegue provar que o ar tinha alguma interferência. Ele cria o termo sementes no ar para propor as novas formas de vida surgindo. Depois a gente tem John Needham, que é um dos grandes defensores da teoria da abiogênese. Ele faz um experimento simples, onde ele aquece um caldo nutritivo, deixa destampado para que as sementes do ar possam estar lá, depois tampa, e percebe que nesse caldo nutritivo começam a aparecer formas de vida, ou seja, defendia a abiogênese. Depois nós temos Lázaro Spallanzani, que tenta derrubar o proposto por Needham. Só que ele consegue fazendo o seguinte experimento. Ele pega um caldo nutritivo tampado, ferve, ou seja, esteriliza esse caldo, e depois mantém tampado. Needham, que não queria ficar para trás, defendeu que com esse superaquecimento, ele tirou a força vital do meio. E com esse processo de estar tampado, ele impediu que as sementes do ar tivessem acesso. Então vocês estão percebendo que esse questionamento de biogênese, abiogênese, é um questionamento antigo e que, por não haver uma ferramenta tecnológica muito eficiente, pelo período da história científica em que se desenvolve, ficou muito tempo sendo questionado. Então aparece Louis Pasteur. Louis Pasteur, que concorreu a um prêmio importante dado na época para poder elucidar isso e ganhou esse prêmio, fez um experimento relativamente simples. Ele pegou um balão de vidro, colocou caldo nutritivo, depois, com um bico de Bunsen, fez uma curvatura chamada pescoço de ganso, como vocês podem ver na figura, nessa parte superior da figura,
E aí ele aqueceu. Quando ele aqueceu, ele esterilizou esse caldo e fez com que o ar que estava dentro fosse expulso para fora, não só o ar como o vapor d'água. Então, na parte final do tubo, criou uma camada de condensação. Esse tubo estava aberto, então as sementes de vida propostas antes podiam entrar e o oxigênio podia entrar. Só que toda a poeira, todos os esporos de bactérias, esporos de fungos, vírus presentes, ficavam retidos nessa parte inicial. E ele provou que ele não tirou a viabilidade daquele meio de gerar vida. Como? Simplesmente inclinando um pouco esse tubo, o material nutritivo que estava no meio teve contato com a porção final, onde estavam retidos esses micro-organismos, voltando à posição inicial, como a gente pode ver na parte de baixo da figura, houve o crescimento de micro-organismos. Então, Louis Pasteur acaba com esses questionamentos, com um experimento chamado tubo de pescoço de cisne, e passa-se a se ter como verdade a teoria da biogênese, ou seja, a vida surge a partir de uma forma de vida pré-existente. O que, como eu já falei, levanta outro questionamento. Como teria surgido a primeira forma de vida? Evolução química, as moléculas naturalmente teriam se organizado para formar isso, ou a teoria da panspermia? Bem, durante muito tempo, pessoal, foi tido como verdade, por erros perfeitamente aceitáveis, né, naquele momento, que a gente teria tido evolução química. Imaginava-se que a quantidade de oxigênio no planeta era muito pequena quando a vida surgiu. Em estudos mais recentes se sabe que não era tão pequeno assim. Então, a matéria orgânica que fosse naturalmente sendo formada iria sendo degradada por esse oxigênio presente. Quem conseguiu, então, derrubar isso foram vários pesquisadores que conseguiram comprovar que a atmosfera primitiva não era exatamente como se imaginava, isso bem recentemente. Então, a teoria sobre as primeiras formas de vida, ela passou a ser baseada na panspermia, onde a vida teria vindo de fora para nosso planeta e a partir daí teria se desenvolvido. Ela poderia ter vindo dentro de um meteoro. Na realidade, quando a gente falar que a vida veio de fora, não tem que ser estruturas complexas, mas podem ser estruturas celulares bem simples que devem ter vindo para cá, se desenvolvido aqui. Essa teoria da panspermia levanta outro questionamento. Vocês estão percebendo que em ciência isso acontece sempre, né? Quando eu respondo uma pergunta, eu gero outra pergunta. Então, como a vida teria surgido nesse ponto do universo para depois ter vindo para cá? Bem, poderia ter surgido por evolução química também. Então, o que nos interessa? Nos interessa saber que a teoria que é dada como verdadeira é a teoria da biogênese e que as primeiras formas de vida do planeta Terra devem ter surgido por panspermia, devem ter chegado aqui de alguma forma. E quando a gente fala que essas primeiras formas de vida chegaram, elas interagiram com a matéria-prima que nós tínhamos no planeta. Só que elas não usaram todos os compostos. Nós temos átomos que são encontrados em maior quantidade. Nós podemos defini-los como chomps, né? Todo mundo já ouviu essa história dos chomps. Seria o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e enxofre. Esses átomos vão se ligar de diferentes maneiras, formando o que nós chamamos de compostos inorgânicos, que seriam a água e os sais minerais. Eles podem ser definidos como aqueles que não têm esqueletos de carbono, e os compostos orgânicos, aqueles que têm átomos e esqueletos de carbono. Dentre eles, nós podemos citar proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. Então, esse chomps passou a ser organizado em compostos inorgânicos e orgânicos. Vamos começar falando um pouquinho dos compostos inorgânicos, né? O mais importante deles, na realidade a gente não pode dizer o mais importante. Um que tem um grande destaque é a água, já que é o principal constituinte do nosso corpo. A água é um composto inorgânico, não apresenta esqueletos de carbono. O que é que caracteriza a água? Por exemplo, ela, na temperatura do nosso corpo, ela fica em estado líquido, que é muito bom para o nosso metabolismo. Ela não apresenta cor, isso é denominado de incolor, ela não apresenta nem cheiro, nem gosto, inodora e insípida, ela não costuma reagir facilmente, mas ela é um ótimo meio de reação. Obviamente que a água reage pelas enzimas hidrolíticas, mas ela é um ótimo meio, então a gente costuma dizer que ela é inerte. Ela é quimicamente estável, ela não costuma se transformar muito facilmente, mas a água pode ser quebrada, né? A gente vê isso durante a fotossíntese, a molécula d'água sendo quebrada. E ela apresenta um alto calor específico. Isso quer dizer que para a água mudar de estado, ela precisa receber muita energia térmica. Isso para a gente é muito importante. A gente usa esse princípio, por exemplo, para a transpiração.
para fazer a nossa termorregulação. A água apresenta também capilaridade. Essa capilaridade é uma característica que faz com que ela se desloque com uma facilidade maior por dentro de tubos cilíndricos e de pequenas dimensões, por exemplo, os nossos vasos sanguíneos. E as moléculas d'água não costumam ficar isoladas. Nós dizemos que as moléculas d'água ficam unidas por ligações do tipo ponte de hidrogênio. Isso faz com que se crie uma grade de moléculas d'água. Essa grade de moléculas d'água, o Matuto até fala aqui no Ceará, que seria um caroço d'água, né? Então essa grade de moléculas d'água gera outra característica interessante da água, que é a tensão superficial, que permite vários outros conceitos associados que vocês verão depois nas disciplinas de fisiologia. Para que serve a água? Quais são as funções? Então, a água inicialmente é um solvente universal. Ela vai solubilizar tudo, com exceção de alguns lipídios, da maioria dos lipídios. Ela, por solubilizar, ela transporta. Lembra, dentro do nosso corpo, nosso sistema circulatório, ou sanguíneo ou linfático, tem uma grande quantidade de água, é o principal constituinte. Ela facilita as reações químicas. Ela permite que as moléculas se movam dentro da célula e que possa haver essas reações químicas. Ela atua na termorregulação. Quer seja quando você está num ambiente muito frio, você aumenta a diurese e a micção, ou seja, a produção de urina, o ato de expelir a urina. Quer seja quando você está num ambiente muito quente, que você passa a transpirar e tem um aumento da sudorese, ou seja, termorregulação. A água também faz parte dos líquidos sinoviais, aqueles líquidos que ficam nas sinóvias, né, nas nossas cápsulas articulares. Então ela também tem características de lubrificação, bem como a lágrima. A lágrima é importantíssima para que a gente possa estar lubrificando o nosso globo ocular, evitando ulcerações. Equilíbrio osmótico. Colegas, sempre que vocês pensarem em osmose, associem ao transporte de água por uma membrana. A célula tem que manter um certo volume. Esse equilíbrio osmótico é feito pela passagem de água, entrando ou saindo, que nós vamos chamar de osmose. Como a água apresenta como uma de suas características a quantidade de prótons de hidrogênio ou de hidroxilas, nós dizemos que a água também tem um pH. Esse pH vai atuar no equilíbrio ácido-básico. Eu posso dizer que a quantidade de água é constante em todos os seres vivos? Não. Eu não posso nem dizer que ela é constante em todos os seres vivos, nem que é constante em todas as partes do meu organismo, muito menos que vai ser exatamente a mesma quantidade, independente da minha idade. Ou seja, pessoal, nós temos critérios de variação da água. O primeiro critério, como vocês podem ver no slide, seria a espécie. Então, lá na parte de baixo do slide, você vê formas de variação. De espécie para espécie, existem quantidades de água diferentes. Aqui tem mais quantidade de água, é a tal da água viva. Algumas sementes de oleaginosa têm pequena quantidade de água. Depois, a idade. Quanto mais jovem, maior taxa metabólica. Há um requerimento maior de água. Quanto mais maduro, menor taxa metabólica. Então, a idade, quanto mais velho, menos água. Quanto mais jovem, mais água. E, por último, o grau de atividade do tecido ou órgão. Órgãos que têm muita atividade, que são metabolicamente muito ativos, por exemplo, o meu sistema nervoso, ele requer mais água do que o meu tecido adiposo. Por quê? Porque ele é menos ativo metabolicamente. Então, as três formas de variação da água nos seres vivos seriam a espécie em si, a idade daquele espécime e as partes daquele espécime correlacionadas com a atividade metabólica. Além da água, nós teremos os sais minerais, que também são compostos inorgânicos, ok? Vamos pular agora para os compostos orgânicos. Nessa figura que vocês estão vendo, a gente vai ter do nosso lado direito um aminoácido. Por que essa denominação aminoácido? Aminoácido porque apresenta o grupamento NH2, grupo amina, e o grupamento COOH, grupo ácido carboxílico. Então você junta amino com ácido carboxílico, aminoácido. Os aminoácidos são as subunidades formadoras das proteínas. Se vocês olharem novamente para a figura do aminoácido, vocês vão perceber que na parte inferior existe um R. Esse R é o radical, ou seja, é a variação de um tipo de aminoácido para o outro. Essa variação faz com que os aminoácidos possam ser classificados de diferentes formas. Por exemplo, quanto ao destino metabólico, ele pode ser cetogênico, glicogênico, glicocetogênico. Quanto à capacidade ou não de ser produzido, ele pode ser essencial, não essencial, condicionalmente essencial. Quanto à carga elétrica ou não desse radical, ele pode ser neutro, ele pode ser carregado positivamente, carregado negativamente.
O que vai mudar de um aminoácido para o outro é esse conteúdo do radical. Então, tendo os aminoácidos, nós podemos formar proteínas. Não é obrigatório que esses aminoácidos, que vão se unir pelas ligações peptídicas, formem sempre proteínas. Eles podem formar dipeptídeos, tripeptídeos, oligopeptídeos, polipeptídeos, até chegar no conceito de proteínas, que são um número bastante elevado de aminoácidos unidos pelas ligações peptídicas. As proteínas em si, ou seja, já saímos dos aminoácidos, fomos para as proteínas. Então, vamos ver na figura as estruturas de uma proteína. Toda proteína tem que apresentar pelo menos 3 estruturas. A primeira, do lado esquerdo, é a estrutura primária. Nela, eu tenho apenas a sequência de aminoácidos e suas respectivas ligações peptídicas. Essas estruturas, como têm radicais diferentes nos aminoácidos, interagem de forma diferente, gerando as estruturas secundárias, que podem ser de 2 tipos básicos, as alfa-hélices e as folhas beta-preguiadas. Essa interação é chamada estrutura secundária. Quando a proteína termina de ser sintetizada lá nos ribossomos e é liberada, ela vai passar por um processo de dobramento, também chamado de foldagem. Isso costuma ser associado a algumas proteínas como as chaperonas, e a proteína passa a ter uma estrutura tridimensional, que normalmente ou vai ser fibrosa ou vai ser glomerular. Essa estrutura tridimensional, vocês podem ver na figura, é chamada de estrutura terciária. Então nós temos, obrigatoriamente, uma proteína, a estrutura primária, que é essa primeira, a secundária e a terciária. Havendo ainda, durante o processo evolutivo, algumas proteínas que passaram a desenvolver uma estrutura mais complexa, chamada estrutura quaternária. Isso é muito importante, porque essas proteínas que têm estrutura quaternária, na realidade, são formadas por outras proteínas. Só que, nesse caso, as proteínas que vão formá-la, nós não vamos chamar mais de proteínas, e sim de subunidades. Então, nós vimos os aminoácidos, quando eles formam as proteínas, as estruturas da proteína, e agora, quais são as funções da proteína? As proteínas têm uma versatilidade biológica muito grande. A gente pode perceber que elas têm a característica de serem proteínas estruturais, ou seja, que vão estar formando partes do nosso corpo, dando uma característica plástica. Dentre elas, uma das que mais se destaca é o colágeno, os vários tipos de colágeno. Proteínas enzimáticas. A função enzimática associada a proteínas é indispensável para que a vida tivesse surgido no planeta. Então, dentre esses exemplos, a gente pode ter as ATPases, que são enzimas que gastam energia, que utilizam ATP. A função hormonal. Uma das primeiras proteínas estudadas foi o hormônio insulina, né? Que é um hormônio, uma função reguladora. A função de defesa. As imunoglobulinas ou os anticorpos, alguns venenos, também são de natureza proteica. Função nutricional. Proteínas funcionam como fonte de nutrientes. A função de transporte. Nós vamos poder destacar aí 2 tipos de proteínas. A hemoglobina, associada ao transporte de gases, e as apolipoproteínas, associadas ao transporte de ácidos graxos e de lipídios em geral. Função contrátil. Eu só estou podendo mover meus braços aqui porque dentro dos meus músculos, das fibras musculares, eu tenho filamentos de actina, miosina, troponina e tropomiosina. Função informacional. As proteínas também servem para que uma célula reconheça onde está a outra. Nesse caso, costumam ser proteínas conjugadas, denominadas de glicoproteínas. E por último, muitas vezes nós temos nas nossas células mecanismos de regulação que funcionam a partir da chegada de hormônios. Os hormônios só terão uma ação sobre uma certa célula se nessa célula existir um receptor. Então as proteínas podem ser, e muitas vezes são, receptores membranares, fazendo com que a célula entenda que chegou uma ordem para uma nova programação, para uma nova alteração no seu funcionamento. Depois das proteínas, nós vamos para os carboidratos, também chamados hidratos de carbono. Por que tem esse nome? A fórmula geral dos carboidratos é CH2O elevado a N. Conforme eu mudo esse N, vamos colocar nesse N o número 3. Eu vou ter C3, H6O3. Eu vou ter uma triose. Se eu botar um 4, C4H8O4, eu vou ter uma tetrose. E com isso a gente vai criando diferentes tipos de carboidratos. Só que eu estou me referindo aos carboidratos mais simples, chamados de monossacarídeos, as unidades estruturais dos carboidratos. Nós podemos pensar que o monossacarídeo
estaria para um carboidrato complexo, assim como um aminoácido estaria para uma proteína. Esses monossacarídeos têm várias funções. Por exemplo, fonte de energia. A glicose é o nosso principal produtor de energia, né, dentro das mitocôndrias, então é uma fonte de energia. Só que normalmente os alimentos que são enriquecidos de carboidratos costumam ser até chamados de calorias vazias, porque vão nos fornecer basicamente energia, e não os outros compostos reguladores e nutricionais que a gente precisa. Eu tenho carboidratos que têm a função estrutural. Eles vão ajudar a formar parte do organismo. A gente vê isso em vegetais, a gente vê isso em artrópodes, a gente vê isso em fungos. Função de proteção. O exoesqueleto dos artrópodes atua também na sua proteção. Lubrificação. Novamente, a gente pode citar o nosso líquido sinovial dentro das articulações, que contém na sua composição também carboidratos, também polissacarídeos. Adesão celular. Os tecidos são células unidas, nem sempre, mas muitas vezes estão unidos, né? Então essa união funciona também a partir de glicoproteínas, ou seja, proteínas ligadas a carboidratos. Então isso também tem um papel nessa adesão celular. Reconhecimento celular. Como é que uma célula sabe que ela tocou na próxima e que ela não deve ocupar o espaço da próxima? Existe um pedaço na membrana plasmática na face externa chamada de glicocálix. Esse pedaço é onde acontece o reconhecimento. E esse reconhecimento muitas vezes se dá a partir de glicoproteínas. O nosso próprio sistema imune, ele entende que algo é um corpo estranho ou não a partir da identificação do tipo de glicoproteínas do lado de fora. Não apenas isso, mas isso também, né? E temos o armazenamento de energia. Em nós, seres humanos, nós sabemos que a nossa energia é armazenada na forma de um polissacarídeo chamado glicogênio. Só que o glicogênio ele é encontrado em pequenas quantidades, a nível hepático, dentro do fígado, e a nível intramuscular. O que nós armazenamos de energia em grande quantidade, sem que haja um volume máximo, são os lipídios. Mas os carboidratos são indispensáveis para o nosso metabolismo. O nosso glicogênio, nós termos glicogênio, é o indicativo que nosso corpo está bem nutrido, que ele está funcionando bem. Esses carboidratos, eles vão variar. Se nós acompanharmos na figura, nós vamos ver que se eu só tenho uma unidade de carboidrato simples, eu teria um monossacarídeo. Se eu uni-los, eu terei um disacarídeo. Enquanto que os aminoácidos são unidos pelas ligações peptídicas, os disacarídeos são unidos pelas ligações oglicosídicas. Conforme eu vou juntando esses monossacarídeos, eu posso chegar até os oligosacarídeos, que são de 3 até 10 unidades de monossacarídeos. A partir de 11 em diante, nós teremos os polissacarídeos. Esses polissacarídeos merecem um destaque. Por quê? Porque eles podem ser de reserva energética, como a gente vê nos animais glicogênio, em fungos também, e nos vegetais, como algas e plantas, o amido. Eu também tenho polissacarídeos com função estrutural, como a celulose nos vegetais, a quitina nos fungos e nos artrópodes. Quando nós utilizamos o termo açúcar simples, carboidrato simples, nós estamos dizendo que na constituição daquele açúcar nós só teremos monossacarídeos. Quando nós falamos em carboidratos complexos, nós teremos associados a eles outros compostos, que podem ser de natureza lipídica, de natureza mineral, de natureza proteica. Temos ainda polissacarídeos ramificados e não ramificados. Os que nós temos como reserva de energia, o glicogênio, ele é ramificado. Isso é muito importante, porque permite que mais rapidamente, a partir dos hormônios, como por exemplo os hormônios pancreáticos, a insulina e o glucagon, eu consiga alterar minha glicemia, minha concentração de glicose sanguínea, exatamente por essa ramificação do glicogênio. As enzimas mais facilmente conseguem juntar moléculas de glicose ou separar moléculas de glicose. Temos ainda dentro dos polissacarídeos o conceito de ser digerível ou não digerível. Nesse caso, alguns tipos de fibras são polissacarídeos. O normal é que o conceito de fibra esteja associado aos oligosacarídeos de origem vegetal. Mas temos também polissacarídeos que são funcionalmente caracterizados como fibras, não digeríveis ou parcialmente digeríveis, né? O glicogênio é digerível, quase todos os tipos de amido também são digeríveis. Nós estamos vendo então os compostos orgânicos. Já falamos de proteínas, já falamos de carboidratos e agora vamos para os lipídeos, né? Lipídios ou lipídios. Como é que você vai conceituar o que é um lipídio? Um lipídio não é um grupo de moléculas, mas é um conjunto de moléculas que costumeiramente apresentam
ácidos graxos, podendo não ter, por exemplo, os esteroides não apresentam ácidos graxos, apresentam uma estrutura mais rígida em anéis, e além desses ácidos graxos, a grande maioria dos lipídios são insolúveis em água. Ou seja, a água, apesar de ter esse conceito de solvente universal, a gente sabe que a exceção seria a grande maioria dos lipídios. Para que servem os lipídios? Na figura, nós podemos perceber que existe uma gama de funções diferentes para os lipídios. Vamos começar por essa de cima. Função energética. Eu armazeno lipídios porque eu posso quebrá-los para produzir energia, num processo chamado de beta-oxidação. Quando eles são quebrados, eu gero um fluxo de elétrons, eu gero calor, termogênese. O fenômeno da transdução de sinal, ou seja, chega um hormônio na parte externa da membrana. Esse hormônio depois tem que mandar uma ordem para o núcleo para ativar o genes. Isso é uma transdução de sinal. Os lipídios participam disso. No líquido surfactante, aquele líquido que é produzido dentro dos alvéolos para facilitar a difusão dos gases, tanto para dentro dos capilares como para fora dos capilares. Função hormonal. Os hormônios sexuais, a testosterona, o estrógeno, a progesterona, são derivados diretos do colesterol, que é um tipo de lipídio, é um tipo de esteroide. Antioxidante. As vitaminas lipossolúveis, em especial a vitamina E, têm uma ação muito importante como antioxidante, ou seja, combate radicais livres. Estrutural. Como é que eu vou pensar em vida se eu não pensar em membrana, né? E as membranas são feitas de fosfolipídios. Se as membranas são feitas de fosfolipídios, é interessante que para uma célula crescer, que ela tenha a produção de lipídios, ou que ela tenha facilmente o acesso a esses lipídios. Os lipídios também formam uma camada subcutânea chamada panícula adiposo, que é muito importante como isolante térmico para o nosso corpo. Daí, quando você vai para climas mais frios, há a tendência de engordar. Quando você está em climas mais quentes, essa tendência é reduzida um pouco pela variação hormonal. O metabolismo do cálcio. A vitamina D também é uma vitamina lipossolúvel e ela é indispensável para o metabolismo do cálcio. E por último, a coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea é um fenômeno multifatorial e um desses fatores é de natureza lipídica. Então, se ele faltar, não há o processo de coagulação. Vocês estão percebendo como os lipídios também têm várias funções? Tem sim. Só que, quando se fala em lipídios, se levanta um questionamento bem comum, até mesmo nos nossos grupinhos, quando a gente está conversando, que seria a diferença, por exemplo, entre o que é um óleo, o que é uma gordura, o que é mais saudável, gordura cis, gordura trans, gordura saturada, insaturada. Vamos tentar simplificar aqui um pouquinho. Óleos são aqueles lipídios que na temperatura ambiente estão em estado líquido. Quase sempre são de natureza vegetal e quase sempre apresentam uma alta quantidade de ácidos graxos insaturados. Gorduras são aqueles lipídios que estão no estado sólido na temperatura ambiente e normalmente apresentam ácidos graxos saturados. Existe só um tipo de lipídio? Não. Vocês viram pela variação nas funções que devem existir vários tipos. Então nós vamos ter os triglicerídeos, os fosfolipídios, os cerídeos ou ceras e os esteroides. Todos eles podem ser de origem animal ou vegetal, cada um para um grupo de funções diferentes e com características também diferentes. Ainda falando sobre compostos orgânicos, agora vamos acompanhar os ácidos nucleicos. Bem, nessa figura é fácil perceber que eu tenho dois tipos de ácidos nucleicos básicos, né? O DNA e o RNA. Pela figura a gente vê que o DNA que vai compor os nossos genes, ele tem que se multiplicar. Quando nossas células se multiplicam, o DNA também se multiplica. Esse processo é chamado duplicação ou autorreplicação. Quando eu quero que uma célula funcione, que ela tenha o seu material genético sendo expresso, funcionando, eu tenho que pegar aquela informação que está na forma de DNA, passá-la para a forma de RNA. Quando ela sai da forma de DNA para a forma de RNA, eu tenho a transcrição. E aí eu tenho o RNA, que é outro tipo de ácido nucleico. Há três tipos de RNA: o mensageiro, o de transporte, o ribossômico, também tem um nocaute de interferência. Mas os três básicos são mensageiro, ribossômico e de transporte. Esse RNA vai ser responsável por um processo chamado tradução, que culmina na síntese de proteínas. Então, o metabolismo dos ácidos nucleicos ele passa por DNA podendo gerar DNA, DNA podendo gerar RNA e RNA podendo gerar novos pedaços de RNA e até mesmo proteínas.
existe uma diferença estrutural entre o DNA e o RNA. Nessa figura, vocês podem visualizar que a estrutura do DNA é uma estrutura dupla hélice, ou seja, eu tenho duas voltas de DNA e isso dá uma estabilidade, dificulta, diminui a chance de mutações. Já a estrutura do RNA, na figura a gente tem um RNA mensageiro, essa estrutura do RNA mensageiro é uma estrutura de fita simples. Nessa tabelinha, nós temos as diferenças básicas entre o DNA e o RNA. Primeiro está no nome, DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico. Existem em ambos um açúcar, uma pentose, ou seja, um açúcar onde o N, o número de carbono, será igual a 5. No DNA é a desoxirribose, no RNA é a ribose. No DNA, as bases nitrogenadas do tipo pirimídicas são a citosina e a timina. Já em relação ao RNA, será citosina e uracila. Número de fitas, no DNA é uma estrutura de dupla hélice para aumentar a estabilidade, dificultar as mutações, enquanto que no RNA, como é uma molécula que vai existir por um tempo menor, é uma fita simples. Localização do DNA, preferencialmente no núcleo, onde fica a maior parte dos genes. Não esqueçam que nós temos genes também na mitocôndria. Já o RNA, como ele vem do DNA, ele tem que estar presente no núcleo e também no citoplasma. Por último, a função. O DNA forma os genes, ele armazena e ele controla o funcionamento da célula, enquanto que o RNA está associado a cumprir as ordens dos genes e também realizar a síntese de proteínas. Agora que a gente viu os conceitos básicos sobre a matéria que compõe os seres vivos, vamos começar a ver os seres vivos em si. Então, pensemos aqui num conceito sobre células. Células seriam estruturas membranares que têm características próprias de cada espécie associadas ao seu material genético e essas características permitem que haja o funcionamento da vida, a manutenção das características vitais. Uma exceção a isso são os vírus, que passaram a ter um parasitismo tão desenvolvido que são seres acelulares. Mas em relação aos tipos de células, nós podemos destacar dois tipos básicos: célula procarionte, célula eucarionte. Célula procarionte podemos definir como sem sistema de endomembranas. Endo, dentro, membranas e estruturas membranares. Então, outra forma da gente falar da célula procarionte é afirmar que ela não tem organelas. Dentre essas, o núcleo também. Na célula eucarionte, que é a nossa célula, nós teremos sistema de membranas internas, sistema de endomembranas. Então, podemos inferir que ela também tem organelas e o núcleo também. Logo, as células procariontes são as células iniciais, são as primeiras, são as mais simples, encontradas em bactérias e nos seres chamados de extremófilos ou arqueias. Enquanto que as células eucariontes são encontradas nos protozoários, nas algas, nos fungos, nas plantas e nos animais. É aquela célula mais complexa, né? Que tem peculiaridades que serão vistas mais para frente nessa disciplina. Nessa figura, a gente tem os dois tipos básicos de célula. Do lado esquerdo, a célula procarionte. Do lado direito, a célula eucarionte. Na célula procarionte, que é uma célula extremamente simples, a gente vai destacar uma membrana, uma parede que costuma ser dividida em gram positiva ou gram negativa, pelo método de coloração de gram, que é muito importante para a área médica, para a área de diagnósticos, mas é uma célula simples. Como é uma célula simples, também tem uma propensão maior a sofrer mutações. Isso garante uma maior variabilidade, isso garante uma maior adaptabilidade. Essa adaptabilidade está associada também ao surgimento de novas espécies de bactérias cada vez mais resistentes aos antibióticos. Ou seja, é uma preocupação para a indústria farmacêutica e médica. No lado direito, nós vamos ver a célula eucarionte. Reparem na diferença do grau de complexidade. A célula eucarionte não só é muito maior, como consegue criar compartimentos internos com características osmóticas diferentes, de pH diferente, de concentração de íons e moléculas diferentes. Então ela é muito mais versátil, ela permite que enzimas que funcionam em condições diferentes sejam encontradas em atividade óptima dentro do interior dessa célula, nos seus diferentes compartimentos. Pedro, como é que a célula consegue se adaptar ao meio? Bem, uma das bases do sucesso da célula está na sua membrana plasmática. A membrana plasmática
ela apresenta uma bicamada fosfolipídica. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa figura. Nessa figura é fácil da gente perceber essa bicamada. Eu tenho lipídios com as cabeças polares voltadas para o meio externo, lipídios com as cabeças polares voltadas para o meio interno. Vão olhando para a figura. E aí eu também vou ter proteínas, que podem estar apenas na face interna ou externa, seriam chamadas proteínas periféricas, ou podem permear a membrana de um lado para o outro, proteínas integrais. E temos ainda proteínas que apresentam perfurações, que seriam os poros ou canais, que permitem que haja constituintes do meio externo que possam fluir até o meio interno e do meio interno que possa fluir até o meio externo. Então a gente vai ter nessa bicamada fosfolipídica os fosfolipídios, que seriam lipídios associados a grupos fosfato, e também proteínas, sendo que essas proteínas podem ser complexas, como glicoproteínas ou lipoproteínas, podendo ter ou não canais ou poros. Uma vez que a membrana se estabeleceu como envoltório e constituinte obrigatório de todas as células, ela tem que conseguir fazer com que as moléculas entrem e saiam dentro dela com uma certa facilidade, ou seja, sem que haja um gasto muito grande de energia. Para isso, os pesquisadores definiram 3 tipos de transporte, que podem até ser agrupados de forma mais didática em 2 grandes grupos. O primeiro, que vocês estão vendo aí em cima, é chamado transporte passivo. Por que esse nome passivo? Porque está mais associado à capacidade de difusão do que propriamente a gastar energia. Então, por definição, nós falamos que o transporte passivo não envolve um gasto de energia direto, não envolve um gasto de ATP ou de GTP, não diretamente. Ele pode ser dividido em difusão, quando uma molécula simplesmente atravessa essa membrana de um lado para o outro, chamada difusão simples. Difusão facilitada, quando vão existir proteínas associadas a isso, mas que por uma simples interação com essas moléculas, sem que haja necessidade de ATP, ela faz o que a gente chama de difusão facilitada. Essas proteínas são as permeases ou carreases. Essa difusão facilitada, ela é um pouco mais lenta do que a difusão simples, porque ela depende da proteína, da molécula a ser transportada, se acoplar a essa proteína e ser levada para a outra face da célula, quer seja entrando ou saindo. Geralmente essas proteínas carreadoras, elas estão mais associadas ao transporte de fora para dentro. Então, a gente está vendo o transporte passivo na parte de cima do slide. Vamos agora encaixar nesse transporte passivo a passagem de água pela membrana, que é a osmose. Nosso principal componente é a água. Então, normalmente o que as células fazem para garantir essa osmose é fazer com que haja uma mudança na concentração de solutos, ou seja, passagem de solutos, difusão. E aí, por um mecanismo passivo, a partir de um equilíbrio nas concentrações, a água vai seguir. Isso gera um equilíbrio na quantidade de água que a célula consegue regular, fazendo com que ela tenha um volume maior ou menor e dessa forma funcionando da melhor maneira possível. Isso seriam os transportes passivos, onde eu mexo soluto, difusão, e onde eu mexo solvente, osmose. E o que é o transporte ativo? Transporte ativo é aquele associado a um gasto de energia. Esse gasto de energia está associado, está acontecendo na primeira parte do transporte ativo, nas bombas, na atividade de gerar um gradiente. Depois que esse gradiente é gerado, entra a segunda parte, que não tem gasto de energia direto, que vai fazer o cotransporte ou simporte e o contratransporte ou antiporte. Então a gente está vendo o transporte de membranas. Com esse transporte, a gente consegue fazer com que a célula tenha a permeabilidade seletiva. Sumarizando nessa figura, a gente vai ver que a difusão, que é a passagem do soluto, acontece pela membrana plasmática, difusão simples, ou pela proteína carreadora. E a difusão facilitada também faz parte dessa difusão. Já o transporte ativo requer gasto de energia, requer uma atividade bombeadora. Para finalizar nossa apresentação, vamos pensar em como é que esse transporte de água pode afetar as células. Então, quando começaram os estudos com grupos sanguíneos e quem poderia receber ou não transfusões sanguíneas, uma das necessidades foi isolar as hemácias. Se eu coloco uma hemácia, então, no meio que ela ganha muita água,
ela fica túrgida, ela se incha e vai sofrer plasmoptise, vai se romper. Se ela está no meio isotônico, a mesma concentração de água, ela não vai se romper. E se ela está no meio hipertônico, ela perde água, ela cede água. Como ela cede água, ela passa a ficar murcha. Caros alunos, agradeço pela atenção de vocês. Quero dizer que se vocês se dedicarem para essa AV1, vocês vão ter sucesso. A Estácio está com vocês. Boa sorte. Vai haver durante toda essa semana a disponibilização de um link onde vocês vão poder estar entrando em contato com professores da disciplina de Fundamentos de Biologia que vão estar respondendo as perguntas de vocês. Bom estudo e boa sorte na AV1.